Eu sempre fui um cara que adorava pechinchar, sempre buscando promoções, descontos, e quando vi aquele computador usado em ótimo estado, com preço bem abaixo do mercado, eu sabia que era minha chance. O vendedor parecia honesto. Disse que só estava vendendo porque tinha comprado um modelo mais novo. Para mim, aquilo era um baita negócio. Cheguei em casa animado. Mal podia esperar para montar tudo. O computador estava funcionando perfeitamente, sem travamentos, sem barulhos estranhos. Parecia novo. Decidi trocar o gabinete para deixar a máquina com a minha cara, algo mais moderno e estiloso. Foi quando, ao desmontar o computador, algo chamou minha atenção. Uma memória USB presa com fita adesiva, bem escondida na parte interna do gabinete. A forma como estava escondida parecia proposital, como se alguém tivesse a intenção de que ela não fosse encontrada facilmente. Senti um arrepio na espinha, mas minha curiosidade falou mais alto. Quem não ficaria curioso com uma coisa dessas? Sem pensar muito, tirei a USB e conectei no computador. Aquele pequeno dispositivo, que parecia inofensivo, logo se mostrou algo muito mais sombrio. Quando abri o conteúdo da memória USB, fui recebido por uma tela cheia de pastas com nomes bizarros, rituais, invocações, ofertas. Aquilo não era normal. Pensei em fechar tudo e jogar fora, mas algo em mim precisava saber mais. Comecei a clicar nas pastas, uma a uma, e o que vi fez meu coração acelerar. Havia vídeos que mais pareciam cenas de filmes de terror, só que tudo era real. Em um dos vídeos, uma mulher realizava rituais com animais, coisas que eu nunca tinha visto e, honestamente, nunca quis ver. Eram imagens perturbadoras, que iam além de qualquer limite do que eu consideraria normal. Os sons, os gritos, o cenário sombrio. Parecia que eu estava em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Minha respiração ficou pesada, e a sensação de que havia algo errado não me abandonava. Além dos vídeos, haviam textos detalhados de invocações demoníacas, cheios de símbolos estranhos e palavras que eu não entendia, mas que pareciam carregadas de maldade. Senti uma pressão no peito, uma sensação de que não deveria ter aberto aquilo. Cada clique parecia me levar mais fundo em algo que eu jamais deveria ter encontrado. Era como se algo me observasse, uma presença invisível, mas real, que fazia minha pele arrepiar a cada segundo. Senti medo como nunca antes. Fechei todos os arquivos, mas as imagens continuavam na minha cabeça. Tentei me convencer de que tudo era apenas um mal-entendido, mas o terror não me deixava. Eu sabia que estava mexendo com algo perigoso, e naquele momento, comecei a me perguntar se não seria tarde demais para voltar atrás. Eu não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. As cenas perturbadoras pareciam grudadas na minha mente. Fiquei um bom tempo sentado na frente do computador, pensando no que fazer. Denunciar para a polícia? Entregar para alguém? Mas e se os envolvidos fossem atrás de mim? A ideia de ser perseguido por gente capaz de fazer coisas tão horríveis me deixava em pânico. E se fossem membros de alguma seita? E se houvesse alguém me observando, esperando eu fazer o movimento errado? O medo foi tomando conta. Cada barulho na casa parecia um aviso, como se algo ou alguém estivesse me vigiando. Meu coração disparava a cada sombra que se mexia. Fiquei paranoico, achando que poderia estar sendo seguido. Eu sabia que precisava fazer algo, mas denunciar não parecia uma opção segura. E se tudo aquilo fosse parar nas mãos erradas? Se essas pessoas fossem tão perigosas quanto os vídeos sugeriam, eu estaria colocando minha vida em risco. Não conseguia mais dormir direito. Tinha pesadelos com aquelas cenas. O medo de abrir a porta de casa e encontrar algo ou alguém ali, me esperando, era paralisante. Decidi que não podia continuar com aquilo. Não queria carregar o peso do que tinha visto e muito menos as possíveis consequências. Eu precisava me livrar da memória USB, acabar com qualquer evidência de que um dia ela esteve comigo. Sem pensar muito, peguei a memória USB e fui até a garagem. Peguei um martelo e comecei a golpear o dispositivo com toda a força que tinha. Cada batida era um alívio, mas ao mesmo tempo, um misto de medo e desespero. Era como se eu estivesse tentando destruir não só aquele objeto, mas tudo o que ele representava. Eu precisava garantir que ninguém nunca mais veria aquele conteúdo. Depois de destruir completamente a USB, peguei os pedaços e joguei em diferentes lugares, bem longe da minha casa. Fui a lixeiras distantes, joguei partes no rio. Qualquer coisa para garantir que aquele pesadelo nunca mais voltasse. Mas, mesmo depois de tudo isso, eu continuava inquieto. O medo ainda estava lá, rondando, me lembrando do que eu havia encontrado. Por mais que eu tentasse esquecer, as lembranças não me deixavam em paz.
Sentia que algo havia mudado dentro de mim desde que encontrei aquela USB. Era como se eu tivesse aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. E agora, mesmo sem a USB, o peso do que vi continuava me assombrando. Cada vez que fechava os olhos, as cenas voltavam, e eu sabia que, mesmo destruindo a USB, as marcas do que eu havia descoberto nunca seriam apagadas. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas a vida tem um jeito estranho de colocar a gente no meio dessas coisas, mesmo quando a gente menos espera. Meu nome é César Domingues, sou de Brasília, e há alguns meses decidi comprar um caminhão usado. O negócio parecia ótimo, o preço estava abaixo do mercado e, visualmente, o caminhão parecia estar em perfeito estado. Era um modelo antigo, mas bem conservado, com a pintura ainda intacta e motor revisado. Não pensei duas vezes. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas logo alguns detalhes começaram a me chamar a atenção. O motor, que no dia da compra ligou de primeira, começou a dar uns engasgos. De vez em quando, ele fazia uns barulhos metálicos, mas nada que eu não atribuísse à idade do veículo. No fundo, eu estava satisfeito com a compra e me convencia de que eram apenas problemas normais de um caminhão usado. As coisas começaram a ficar realmente estranhas durante uma viagem noturna para entregar umas mercadorias em uma cidade vizinha. Estava na estrada, o rádio tocando baixinho, quando senti o caminhão dar um solavanco como se tivesse passado por um buraco. Só que a pista estava lisa. Estranhei, mas continuei dirigindo. Só que a cada poucos minutos, o caminhão dava um novo salto, como se alguém estivesse pulando na caçamba. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas só vi a caçamba vazia. Na semana seguinte, aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava parado em um semáforo quando ouvi 3 batidas secas na janela traseira da cabine. Era como se alguém estivesse lá atrás, tentando chamar minha atenção. Virei rápido, esperando ver alguém, mas não havia nada. O silêncio era assustador. Fiquei com aquilo na cabeça, mas acabei relevando. Vai ver foi o vento ou algum barulho mecânico, pensei. Um amigo meu, Juan, até brincou. Cuidado, César, esse caminhão parece ter vida própria. Dei risada, mas não conseguia tirar da cabeça aquela sensação esquisita de que algo não estava certo. Quanto mais eu tentava ignorar, mais intensos os eventos ficavam. O que me deixou realmente perturbado foram os relatos de 2 vizinhos, Dona Marta e seu Roberto, que moram na rua de trás. Um dia, eles vieram falar comigo, meio desconfiados. César, ontem à tarde, vimos uma criança na caçamba do seu caminhão. Ela acenou para nós, mas depois sumiu. Achamos que era seu sobrinho ou algum conhecido, fiquei paralisado. No dia em que eles falaram, eu estava sozinho, e não havia nenhuma criança comigo. Expliquei para eles, tentando parecer calmo, mas por dentro eu estava em pânico. Se fosse só uma pessoa falando, talvez eu nem desse tanta atenção, mas 2 vizinhos diferentes dizendo que viram a mesma coisa. Aquilo me assustou de verdade. Naquela noite, mal consegui dormir, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi que era hora de investigar mais a fundo. Havia algo sinistro naquele caminhão, algo que eu precisava descobrir antes que perdesse a cabeça. Eu não conseguia tirar aquela história da cabeça. As batidas, os solavancos e agora, os relatos dos vizinhos sobre a criança na caçamba, tudo estava começando a se encaixar de um jeito que eu não queria acreditar. Decidi perguntar mais sobre o passado do caminhão, ver se descobria algo que explicasse o que estava acontecendo. Conversei com alguns conhecidos até que consegui o contato do antigo dono, um primo de um amigo meu. Quando liguei, ele parecia relutante em falar, mas insisti, e ele finalmente soltou a verdade que me arrepiou dos pés à cabeça. O caminhão pertencia ao filho dele, um garoto de 7 anos que morreu tragicamente ao cair da caçamba em um acidente horrível. Naquele momento, um frio percorreu minha espinha. Fiquei em silêncio, escutando o relato do homem que, com a voz trêmula, me contou que o caminhão era tudo para o garoto. Ele adorava brincar na caçamba e estar ao lado do pai. Depois do acidente, o caminhão ficou encostado por meses, até que o pai, desesperado para se livrar das lembranças dolorosas, decidiu vendê-lo. De repente, tudo fez sentido. Os solavancos, as batidas, as visões dos vizinhos. Era como se o espírito do menino estivesse preso ao veículo, tentando se comunicar, tentando dizer algo. Fiquei apavorado e me sentindo responsável por ter trazido algo tão pesado para minha vida. Mas agora eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Com o peso daquela descoberta, decidi que precisava de ajuda. Não sabia mais a quem recorrer.
Então procurei o padre da igreja do meu bairro. O padre Miguel era conhecido por ajudar pessoas que passavam por coisas estranhas e inexplicáveis. Quando contei a ele o que estava acontecendo, ele me ouviu atentamente, sem me julgar. Falei sobre o menino, o acidente e todos os eventos que vivi desde que comprei o caminhão. O padre sugeriu uma bênção especial, algo que pudesse, segundo ele, liberar a alma do menino e trazê-lo paz. Ele explicou que, às vezes, espíritos ficam presos a lugares ou objetos quando partem de maneira repentina e trágica, com uma mistura de esperança e medo. Aceitei. No dia seguinte, o padre veio até minha casa. Ele trouxe água benta, fez orações, e eu, de joelhos ao lado dele, assisti àquela cena com o coração apertado. Enquanto ele realizava a bênção, senti o ar pesado ao redor do caminhão, como se uma energia antiga estivesse finalmente sendo liberada. Era uma sensação estranha, como se o próprio ambiente estivesse respirando aliviado. Depois da bênção, algo mudou. Nos dias que se seguiram, o caminhão voltou a se comportar normalmente. Os solavancos pararam, as batidas desapareceram, e meus vizinhos não mencionaram mais nada sobre crianças misteriosas. Eu senti que, finalmente, o espírito do menino tinha encontrado o descanso que merecia. Ainda ando com o caminhão, mas agora ele parece apenas um veículo comum, sem aquele peso sombrio de antes. Sempre que passo pela igreja, faço questão de agradecer ao padre Miguel. Ele me ensinou que, por mais cético que a gente seja, existem coisas que não conseguimos explicar com a razão. E talvez, só talvez, eu tenha ajudado o menino a encontrar a paz que ele tanto precisava. Hoje, toda vez que olho para o caminhão, eu me lembro daquela história. Não como uma experiência assustadora, mas como uma lição de que o mundo é cheio de mistérios que, às vezes, só precisamos aceitar. E que, no fim, o amor e a saudade podem ser forças mais poderosas do que qualquer coisa que imaginamos. Depois de tudo que vivi, contar essa história se tornou algo natural para mim. Amigos, familiares e até mesmo alguns conhecidos, todos acabam sabendo do caminhão assombrado. Eu gosto de falar sobre o que aconteceu, não para assustar as pessoas, mas para mostrar que existem coisas que a gente não entende completamente, mas que são reais. A experiência me transformou de várias formas, e uma delas foi aprender a respeitar o desconhecido. Decidi não vender o caminhão. Ele continua comigo como uma espécie de lembrança silenciosa do que passei. Algumas pessoas ainda me perguntam se eu não tenho medo de que tudo volte a acontecer, mas a verdade é que eu sinto que o caminhão agora está em paz. E eu também. Quando olho para ele, não vejo apenas um veículo velho. Vejo uma história, um pedaço da vida de alguém que foi interrompida cedo demais, mas que, de alguma forma, encontrou um jeito de seguir em frente. Hoje, tento compartilhar essa história como um alerta de que, às vezes, as coisas carregam mais do que apenas metal e motores. Elas podem carregar memórias, dores e, quem sabe, até almas. E eu? Bom, sigo minha vida, sempre lembrando que não importa o quão racional e cético a gente seja, o inesperado pode bater na nossa porta, ou na traseira do nosso caminhão, a qualquer momento. E quando isso acontecer, o melhor que podemos fazer é abrir o coração, mesmo que seja para um garoto que só queria um último passeio. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfico. A vida anda agitada, correria de sempre, e, recentemente, me mudei para um apartamento maior. Estava animado com a mudança, mas nunca imaginei que uma simples poltrona mudaria tanto minha vida. Hoje, quero compartilhar com vocês um relato que não sai da minha cabeça, um acontecimento que ainda me assombra. Tudo começou quando eu estava decorando minha nova sala. Sempre gostei de peças antigas, algo que tivesse uma história. Sabe, um dia, resolvi visitar um bazar de móveis usados, desses que você entra sem muita expectativa, mas acaba se surpreendendo. Logo de cara, me deparei com uma poltrona velha, mas que tinha um charme único. Estofado desgastado, braços de madeira, e algo naquela peça me fez sentir que ela era minha. Comprei a poltrona sem pensar duas vezes e levei direto para casa. No começo, parecia perfeita. Ela se encaixava bem na sala e era extremamente confortável. Mas, com o passar dos dias, uma sensação estranha começou a me incomodar. Sempre que me sentava nela, era como se algo pesado estivesse no ar. A sensação não era fácil de explicar. Parecia que o ambiente ficava denso, como se alguém estivesse ali comigo, observando. Era desconfortável, mas ao mesmo tempo, eu ignorava, achando que era coisa da minha cabeça. Foi quando as coisas começaram a piorar. Certo dia,
Depois de um dia cansativo, me joguei na poltrona e acabei pegando no sono. Acordei no meio da noite, com um arrepio estranho e um som que me deixou congelado. Era uma respiração pesada, quase sufocante, vindo da direção da poltrona. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação, mas a sala estava vazia. Decidi que era só cansaço e fui dormir, tentando esquecer o que tinha acontecido. Só que isso se tornou frequente. Toda vez que eu me sentava ali, sentia um peso, um desconforto que só aumentava. E então, começaram os sussurros. No início, pensei que fossem barulhos normais da casa, mas logo percebi que vinham sempre do mesmo lugar, da poltrona. O desconforto virou medo, mas eu ainda tentava me convencer de que tudo isso era coisa da minha cabeça. No entanto, meus pesadelos diziam o contrário. Os sonhos eram sempre os mesmos. Eu estava preso na poltrona, paralisado, e uma presença sombria me observava. Acordava suando frio, com o coração disparado, e evitava entrar na sala à noite. A sensação de estar sendo vigiado me deixava paranoico. A presença que eu sentia não era só uma impressão, era algo real, algo que estava ali comigo. Foi quando resolvi investigar. Voltei ao bazar, meio sem saber o que esperar, e comecei a perguntar sobre a poltrona. O dono do lugar, um senhor simpático, olhou para mim com uma expressão meio estranha quando mencionei o móvel. Ele me contou que a poltrona havia pertencido a um homem que morreu nela, um idoso que vivia sozinho e foi encontrado ali, como se estivesse apenas dormindo. A história me gelou por dentro. A poltrona carregava mais do que o desgaste dos anos. Carregava um espírito inquieto, um peso que eu sentia toda vez que me sentava ali. Depois de descobrir a origem da poltrona, a ficha finalmente caiu. Aquele peso, os sons, os pesadelos, tudo fazia sentido agora. Era como se o espírito do homem que morreu ali estivesse preso na poltrona, incapaz de seguir em frente. Voltei para casa com a cabeça cheia, tentando processar tudo aquilo. Decidi que precisava fazer algo, mas, honestamente, eu não sabia por onde começar. Tentei me livrar da poltrona. Coloquei na calçada, tirei uma foto e postei em grupos de doação, torcendo para que alguém viesse buscá-la. Mas, na manhã seguinte, lá estava ela, de volta à sala de estar, como se nunca tivesse saído. Achei que era brincadeira de alguém ou que eu estivesse tão perturbado que nem me lembrava de tê-la trazido de volta. No entanto, isso se repetiu várias vezes. Sempre que eu tentava me desfazer dela, de alguma forma, a poltrona encontrava o caminho de volta. A situação começou a ficar insustentável. Toda noite, os sussurros e a respiração pesada aumentavam. A sensação de estar sendo vigiado era tão forte que eu comecei a evitar a sala, deixando as luzes acesas o tempo todo. Eu estava esgotado, física e mentalmente. Senti que precisava enfrentar aquilo de alguma maneira, mas o medo me paralisava. Até que, uma noite, a tensão chegou ao limite. Decidi que era hora de confrontar o que quer que estivesse me assombrando. Eu não podia continuar vivendo com medo dentro da minha própria casa. Peguei um incenso, acendi algumas velas e fiz uma oração simples, pedindo que o espírito encontrasse paz. Sentei-me na poltrona, tentando me conectar com aquela presença, mesmo que aquilo me deixasse apavorado. Fiquei ali, sentado, sentindo o ar pesado ao meu redor, enquanto as velas tremulavam como se um vento invisível as perturbasse. De repente, a respiração pesada parou. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, mas também trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há semanas. Senti que, de alguma forma, o espírito havia sido libertado, como se minha tentativa desajeitada de ajudar tivesse surtido efeito. Naquela noite, dormi melhor do que em muito tempo, sem pesadelos, sem o peso que costumava sentir. No dia seguinte, tomei a decisão final de doar a poltrona para um centro espiritual que cuidava de objetos como aquele, com uma história pesada. Eles aceitaram prontamente, compreendendo a importância de tratar com respeito algo que carregava tanto sofrimento. Ver a poltrona sendo levada trouxe um alívio indescritível, como se um capítulo sombrio da minha vida estivesse finalmente se encerrando. Aos poucos, fui retomando minha rotina, tentando deixar para trás tudo o que aconteceu. Minha sala agora parecia mais leve, como se o ar circulasse livremente de novo. Com o tempo, comecei a olhar para trás e refletir sobre o que aconteceu. Nunca fui uma pessoa muito supersticiosa, mas aquela experiência me ensinou a respeitar as histórias por trás de cada objeto. Nem tudo o que trazemos para nossas vidas vem só com aparências. Às vezes, trazem um passado que não podemos ver, mas que podemos sentir. Hoje, evito bazares e móveis usados, não por medo, mas por respeito. E sempre que alguém me pergunta se a história da poltrona é real, eu dou um sorriso meio sem graça e digo: você não gostaria de saber.
A verdade é que algumas coisas são difíceis de acreditar, até que aconteçam com você. Oi, meu nome é Clara, tenho 32 anos e sou mãe solteira da Sofia, minha filhinha de 8 anos. Trabalho como assistente administrativa em uma pequena empresa. Como toda mãe, faço de tudo para dar o melhor para minha filha. Hoje, vou contar um relato que até hoje me dá calafrios só de lembrar. É algo que aconteceu na nossa casa, algo que, sinceramente, nunca pensei que fosse viver. Não sou do tipo que acredita em histórias de terror, mas o que passamos foi real e mudou tudo pra gente. Tudo começou no aniversário da Sofia. Eu queria dar um presente diferente, algo especial, e acabei comprando uma boneca de porcelana em um brechó. Era uma daquelas bem antigas, com um vestidinho de renda e olhos grandes que pareciam te seguir onde quer que você fosse. Desde o momento que vi a boneca, senti um desconforto estranho, mas deixei pra lá. Sofia, por outro lado, adorou. Aquela boneca virou a nova companheira dela, estava sempre no quarto, na cama, às vezes até na mesa de jantar. Só que, aos poucos, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram as mudanças de lugar. Sofia jurava que deixava a boneca no quarto, mas ela aparecia na sala, ou até mesmo na cozinha. Eu, claro, pensava que era só distração da minha filha, nada demais. Até que, numa noite, Sofia me acordou assustada dizendo que ouviu risos de criança vindo do corredor. Eu achei que fosse sonho, mas comecei a reparar que pequenos objetos começaram a sumir pela casa. Chaves, canetas, brinquedos. E a boneca continuava aparecendo em lugares onde ninguém a havia deixado. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas a cada noite ficava mais difícil ignorar. Um dia, quando cheguei em casa do trabalho, encontrei a boneca sentada no sofá da sala, olhando diretamente para a porta. Eu tinha certeza que ela estava no quarto da Sofia quando saí de manhã. Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo. Algo estava muito errado, mas eu não sabia o que fazer. Sofia continuava a falar dos risos na madrugada, e eu comecei a perder o sono, acordando a cada barulhinho estranho. A sensação de que algo nos observava era constante. Eu tentava ser racional, mas a verdade é que o medo já tinha se instalado na nossa casa. Depois de tantas noites mal dormidas, resolvi que precisava entender mais sobre aquela boneca. Comecei a pesquisar na internet, tentando achar alguma pista sobre sua origem. Até que um dia, encontrei uma informação que me deixou em choque. A boneca era idêntica a uma que pertencia a uma menina que desapareceu misteriosamente há muitos anos. Decidi ir atrás da história, e quanto mais eu descobria, mais apavorante tudo ficava. A menina se chamava Ana, tinha a mesma idade da Sofia quando sumiu, e a boneca era seu brinquedo favorito. Os pais de Ana nunca a encontraram, e ninguém soube explicar o que aconteceu com ela. Alguns boatos diziam que o espírito da menina estava preso à boneca, buscando companhia, e que ela se tornava vingativa quando ignorada. Foi aí que tudo começou a fazer sentido, principalmente os risos que Sofia escutava e os objetos que desapareciam. Aquela boneca não era apenas um brinquedo, era um portal para algo muito mais sombrio. Certa noite, Sofia acordou gritando. Ela dizia que tinha visto a menina Ana no quarto, segurando a boneca e pedindo ajuda. As palavras de Sofia me apavoraram, e naquele momento, eu soube que não era apenas uma ilusão infantil. O espírito da menina estava ali, conosco. Eu precisava agir, mas o medo de piorar a situação me paralisava. Estava claro que a boneca precisava ser destruída, mas Sofia, com aquele coração puro, sentia pena da menina, achando que ela só queria uma amiga. No dia seguinte, tomei a decisão mais difícil. Entrei no quarto da Sofia, peguei a boneca e decidi que iríamos enterrá-la no quintal. Com uma vela e uma pequena oração que encontrei na internet, fizemos um simples ritual de despedida. Sofia estava ao meu lado, segurando minha mão com força, enquanto eu enterrava a boneca. Era o único jeito de dar paz à menina e à nossa casa. A partir daquele dia, os risos pararam, e os objetos não sumiram mais. A presença que tanto nos assustava parecia finalmente ter ido embora. No fundo, eu sabia que Ana só queria descansar em paz e que, ao libertar seu espírito, conseguimos trazer a tranquilidade de volta para nossa vida. Depois de enterrarmos a boneca, as coisas voltaram ao normal. A casa, que antes parecia pesada e opressiva, recuperou sua leveza. Sofia dormia tranquila. Pela primeira vez em semanas, eu também consegui descansar. Aquele sentimento de estar sendo observada desapareceu, e tudo parecia um pouco mais claro, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos nossos ombros. Sofia ainda falava da menina Ana de vez em quando, mas agora com um tom de compaixão. Ela dizia que Ana estava feliz, finalmente livre. Às vezes, eu me perguntava se fizemos a coisa certa, mas tudo indicava que sim.
As noites em que ouvíamos risos haviam ficado para trás, e a sensação de paz era algo que eu não queria perder nunca mais. No fundo, toda essa experiência nos ensinou algo importante. Há coisas neste mundo que a gente simplesmente não entende. Eu, que sempre fui cética, vi de perto que há histórias e objetos carregados de energias que não podemos ignorar. A boneca era muito mais do que um brinquedo velho. Era um elo entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, e nós tivemos a sorte de entender isso a tempo. Passamos a ser mais cuidadosas com o que trazíamos para dentro de casa. Aprendi a confiar mais na minha intuição e a nunca subestimar o que meus instintos me diziam. Sofia, por outro lado, desenvolveu uma empatia ainda maior pelos outros, sempre preocupada com o que podia estar além das aparências. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele foi um episódio que nos uniu de uma maneira única. O medo que sentimos, a tensão e, por fim, a libertação, foram como um grande teste que nos fez mais fortes. E sempre que vejo uma boneca de porcelana, sinto um arrepio, mas também um certo alívio por ter conseguido ajudar Ana a encontrar seu descanso. Essa foi a nossa história, e acredite, tudo aconteceu como eu contei. É difícil para mim falar sobre isso, mas é algo que precisava ser compartilhado. Então, se um dia você se deparar com algo que te cause desconforto, escute seu coração. Nem tudo é o que parece, e às vezes, mesmo os objetos mais inocentes podem esconder segredos sombrios.